prazer do nome do Senhor, porque você veio na casa de Deus esta noite, amém? Hoje eu tenho uma mensagem e um recado de Deus maravilhoso para todos vocês. Algo que vai impactar você, algo que vai realmente mexer com a sua vida espiritual. Não sei a reação de cada um, mas isso é algo que realmente me motiva, é algo que realmente me faz firmar cada dia a minha fé no Senhor Jesus. Vocês vão ver agora um pequeno vídeo, pequenininho. Preste bem atenção no que este homem vai falar nesse vídeo. E depois eu vou passar um outro vídeo pequenininho para a gente entrar na mensagem propriamente dita. Estou transformando o grande mundo. É a luta, né? Voltando lá nesse programa para terminar. É a luta. E todos os dias você tem diante dos seus olhos quais são os obstáculos que você tem que vencer. Humanizar. Eu acho que a palavra é essa. Nós precisamos humanizar as nossas emoções. Estamos desumanizados demais às vezes. Às vezes nos falta essa sensibilidade de perceber o que é justo, o que é certo, o que é errado. Porque vai chegar um momento, e aí você precisa ter muita liberdade interior para poder fazer isso que eu vou dizer agora. Precisa ter muita liberdade interior para você descobrir que muitas vezes o errado é o certo e o certo é o errado. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. Quantas vezes na vida você já se deparou com situações assim? Por que não pode? Não pode porque não pode. Falta de liberdade diante da lei. Às vezes a pessoa está obedecendo uma regra burra porque não soube servir diante dela. Ou às vezes nós nos prendemos ao preceito e não somos capazes de interpretar plenamente. Levar a regra ao pé da letra é sempre perigoso, porque pode ser o cumprimento daquilo que Jesus justamente dizia que não deveria ter. E se você for analisar, Jesus veio e modificou radicalmente a forma como as pessoas interpretavam a lei. Ele não bateu a lei, ele aperfeiçoou. Ele não bateu a lei, ele aperfeiçoou. Por quê? Porque concedeu aos líderes do coração uma maneira superior de interpretar a palavra. E muitas vezes o cristão vive aí por aí descobrindo que fazer o certo nem sempre é a melhor opção. Às vezes é fazendo o errado que você chega a acertar. Precisa ter muita liberdade no coração, porque senão a gente acaba estragando o mundo. Não é fácil. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. Amém. Obrigado pela companhia. Que Deus abençoe muito vocês, que dê muita sabedoria. Que o Senhor nos conduza na nossa luta de hoje. Que a gente não desanime. Que a gente se mantenha firme no propósito que a gente tem com Ele. Que é dele. Para que a gente possa cuidar das nossas questões como se Ele estivesse cuidando. Vocês ouviram? Quem é esse homem? Flávio de Mello. Flávio de Mello. Ele está falando
com todas as letras, para qualquer um que é racional e que tem bons ouvidos, que não é certo trabalhar no sábado. E ele falou de uma profecia que está no livro de Isaías, que eu vou ler para você, é uma Bíblia 100% católica, da edição pastoral da editora Paulus, que se encontra no capítulo 42, no versículo 21. Se você tem uma Bíblia aí, abra no capítulo 42, no versículo 21. Isaías 42, versículo 21. Amém? Vamos ver fora. Essa é uma profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus, quando Deus revelou para o profeta Isaías que Jesus, quando viesse a este mundo, ele iria fazer algo com a lei. E aqui o padre Fábio Melo, ele disse que Jesus não baniu a lei, mas ele a aperfeiçoou. Presta atenção no que diz aqui. Foi por causa da sua própria justiça, o Senhor queria engrandecer e exaltar o quê? A lei. E não foi isso que Jesus fez? Jesus não exaltou a lei, Jesus não deu o pleno significado da lei, Jesus não ensinou para os escribas e fariseus o propósito da lei, que a lei, o cumprimento dela é o amor para com Deus, o amor para com os homens. Pois é. E aqui vocês viram um padre em rede nacional dizendo claramente que o sábado é o dia do Senhor. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui um xerox de um folheto de uma missa do ano de 2003, no dia 23/3, na Quaresma, terceiro domingo da Quaresma. E aqui na liturgia está falando dos 10 mandamentos, que está aqui dentro da Bíblia Católica, aonde o versículo 8 diz: lembra-te de santificar o dia de sábado. Está aqui para qualquer um testificar. Eu tenho esse documento aqui que diz assim: católicos já reconhecem comunicação com os espíritos. Católicos reconhecem a comunicação com espíritos. Deu para entender, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu tenho um aluno importante para falar para vocês que estão aqui na igreja hoje, seja você batizado, seja você que está me visitando, seja você de outra denominação, seja você que está me vendo aí. Todos vocês precisam ouvir isso aqui. Se eu perguntar para você, você quer ouvir verdade ou você quer ouvir mentira? O que você me responde? Será mesmo? Será que nós, seres humanos, temos realmente desejo de ouvir a verdade? Porque a verdade dói, a verdade machuca. Não é verdade? Ou a verdade sempre ela nos alegra? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30, no versículo 10. O profeta Isaías estava tendo um problema na época dele, onde as pessoas estavam tão rebeldes, mas tão rebeldes, tão longe de Deus, que elas chegaram a falar essas coisas com o profeta. Versículo 10 diz assim: amém? Todos acharam? Eles dizem aos videntes: não tenham visões. Dizem aos profetas: não profetizem com sinceridade. Falem para nós somente coisas agradáveis. Profetizem ilusões, pois não queremos saber o que é reto. Essa é a realidade do povo na época do profeta Isaías. As pessoas, elas não queriam ouvir a verdade. E dizia para o profeta: olha, eu quero que você fale para mim aquilo que agrada a minha carne, aquilo que alimenta o meu pecado, aquilo que alimenta a minha natureza
falha, aquilo que o diabo gosta que eu faça. Isso eu quero que você fale para mim. Eu quero que você fale para mim que adulterar não é pecado. Eu quero que você fale para mim que matar e roubar não é pecado. Eu quero que você fale para mim aquilo que a minha carne está gritando por fazer. Mas não pregue aquilo que é verdade. Será que essa é a realidade que hoje o mundo está vivendo? Será que quando uma pessoa vai na igreja, ela está realmente disposta a ouvir aquilo que vai edificar a sua vida, aquilo que vai levar até Jesus? Ou será que é uma pessoa que vai na igreja, ela está à procura de mentira, pois aquilo que vai agradar a ela? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que é extremamente egoísta, e ela vai numa igreja, e lá o pastor diz, olha, você não precisa devolver o dízimo. Amém. Porque ele é egoísta. Meus queridos, estamos atravessando um mundo, um momento da nossa história, aonde nós não podemos brincar com a palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da verdade. É um texto muito forte. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Olha só aqui na minha mão. Uma verdade de Deus pode contradizer uma outra verdade de Deus? Sim ou não? Não, Senhor? Pode não? Amém. Amém. Uma verdade de Deus nunca jamais pode contradizer uma outra verdade de Deus. E aqui diz no versículo 8. Nada podemos fazer contra a verdade. Só temos poder em favor da verdade. Por mais que as pessoas tentem jogar a palavra de Deus por terra, por mais que as pessoas tentem mudar a palavra de Deus em mentira para viver uma vida de conveniência, vivendo uma vida relaxada, tentando encontrar uma brecha para servir a Deus de uma forma convincente, conveniente, mas não servindo verdadeiramente a palavra de Deus, não tem como você fugir da verdade. Vocês vão ver agora um pequenino vídeo. Não vou passar ele todo porque isso vai me roubar todo o tempo. Mas só para vocês entenderem, para abrir a mente de vocês, para que a mensagem que eu vou pregar aqui no Apocalipse possa ir de encontro ao seu coração, para que você saia aqui realmente pensativo. O que você está fazendo na sua vida espiritual? Ontem o Charles pegou uma mensagem maravilhosa, onde o Espírito Santo realmente tocou no meu coração, e tudo aquilo que ele falou é aquilo que eu tenho procurado viver. E vocês precisam entender realmente que amar é viver na prática. E a mensagem do Apocalipse 16, ela tem um nome. Talvez um nome que você nunca ouviu. É um nome muito esquisito. Se chama assim: Triunvirato. Vou repetir. Triunvirato. Triunvirato. Esse é o nome da mensagem que eu vou pregar no Apocalipse 16. Mas antes eu quero que vocês vejam algumas cenas que está nesse vídeo. Vou pedir alguém que apagasse a luz para mim, por favor. Este é um trabalho independente que expressa a opinião do seu autor. Não representa a opinião de uma igreja em particular. Veremos cenas que poderão chocar alguns, porém nosso objetivo não é um espírito crítico, mas uma reflexão sobre o que pode haver por detrás do moderno movimento do dom divino. Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. As festas que você vai ver agora são raras. Evangélicos.
línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do altar-mor preparam os devotos para o que vem a seguir. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Eterno. É uma religião pentecostal, protestante e não católica. Também aqui os crentes oram em línguas estranhas. O pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome, William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas, êxtase espiritual dentro de um templo, numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas, encontra-se em Atos capítulo 19. Para formar conjunto de si. Observe as imagens que observe o braço esquerdo da moça que atua ao fundo. Esse menino que supostamente está sendo usado pelo Espírito Santo, observe também a posição do seu braço esquerdo em suas costas. Atento no braço esquerdo da moça que roda. Ela faz parte do conjunto municipal da igreja. Compare com as imagens a seguir. Observe o braço esquerdo
Jesus sobre as costas. Estão chocados? Toda pessoa racional que foi feita por Deus tem um cérebro capaz de racionar e somar que 1 mais 1 igual a 2. Vocês puderam observar que os mesmos movimentos que são feitos com o corpo dentro de um culto pentecostal, será que é coincidência que isso é feito dentro de um terreiro de macumba? Dentro de um terreiro de um bando, de candomblé, onde espíritos de demônios atuam nessas pessoas? Cenas como essas são incontestáveis à razão. Vocês viram dentro de um templo carismático pessoas rezando, falando em línguas. E vocês viram também pessoas evangélicas falando em línguas. Eu aqui não quero falar sobre línguas, que são um assunto muito extenso que demanda tempo. Eu quero que vocês prestem atenção no triunvirato, que é a mensagem que nós vamos pregar. Abra sua Bíblia no capítulo 16, Apocalipse 16, que é um livro que infelizmente tem sido desprezado. E Deus vai cobrar caro de todas as pessoas que têm desprezado esse livro, porque é nesse livro que Deus faz todo o desfecho da história. É nesse livro que Deus revela a bênção e a maldição. É nesse livro que Deus abre as portas do céu e também abre as portas do inferno. É nesse livro onde Deus revela para nós, para mim e para você, o que vai acontecer com o justo no final e o que vai acontecer com o perverso. E as pessoas que desprezam esse livro, que não procuram estudar esse livro, que estão cumprindo conhecimento nenhum, importância nenhuma, referência nenhuma às últimas advertências de Deus para esse mundo, vão pagar muito caro. Jesus nos ama muito e ele revelou isso para o vidente Patmos, no apóstolo João. Apocalipse 16, versículo 14. Eu vou ler o versículo 13 para você entender o 14. Diz assim: nessa hora eu vi. Quem é que viu? João. João viu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sair 3 espíritos o quê? Puros, imundos, que se assemelham ao quê? Sapos. São espíritos de... E eles fazem o quê? Maravilhas, sinais, em outras palavras, milagres. E ele se dirige a quem? Para o quê? Reunindo-nos para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui está a tríplice aliança diabólica. Tudo que Deus tem, tudo que Deus faz, o diabo tem que imitar. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, quando o profeta Elias estava no Monte Carmelo e orou a Deus e disse: aquele que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, então servir. Mas lá em Apocalipse 13, versículo 13, fala que a besta que emerge da terra, ela também faz cair fogo do céu. Deus faz cair fogo do céu, o diabo também tem poder para isso. Deus tem poder para fazer tudo, o diabo também tem. Deus, através do Espírito Santo, fez o discípulo falar língua, o diabo também fala língua. Vocês puderam ver, meus queridos, estamos diante de uma contrafação que está se aperfeiçoando a cada dia. E aqui em Apocalipse 16, Deus vem dizendo de uma tríplice aliança para destruir as 3 mensagens angélicas, 3 contra 3. E aqui vem dizendo que vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos. Esses 3 poderes aqui são poderes religiosos. São poderes religiosos. Da boca do dragão, que é Satanás, está no espiritismo. E no espiritismo, segundo estudos, ele existe de mais de 200 formas diferentes
para alcançar todo tipo de pessoas, em todos os grupos, em todos os lugares do mundo. Vou dar alguns exemplos. Telepatia é um tipo de espiritismo, maçonaria é um tipo de espiritismo, yoga é um tipo de espiritismo, o bando de candomblé é um tipo de espiritismo, e mais de 100 e tantas outras formas de espiritismo, onde o espírito de demônio usa pessoas para enganar as pessoas. Vista da boca da besta. De acordo com a Bíblia, de acordo com estudos, de acordo com profecias, essa besta é o papado. Que é a primeira besta que emerge do mar. E a terceira besta é o protestantismo apostatado, que é o falso profeta. O que é o falso profeta? É o ancião que fala mentira. É aquele que sobe aqui no púlpito e abre a Bíblia e ensina coisas que a Bíblia não fala. Jesus não disse, que Deus não ensinou. Esses três poderes religiosos vão se unir. Assim como a Trindade é unida, assim como os 3 anjos que voam pelo meio do céu, trazendo o Evangelho, essas 3 alianças vão se unir. Para quê? Para destruir você e a mim. Para perseguir você e a mim. Existem 2 decretos que vão sair aqui no livro de Apocalipse. O primeiro decreto se encontra no Apocalipse 13, no versículo 16. No versículo 16 de Apocalipse 13, diz assim: a segunda besta faz também como que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na sua fronte. E ninguém pode comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso entender, quem é esperto calcula o número da besta. E é o número de um homem, não uma mulher, um homem. E o seu número é 666. Esse decreto ele tem nome, ele se chama decreto dominical. Decreto dominical. É um sábado espúrio que foi colocado no lugar do sábado de Deus. A verdade tem sido jogada por terra. A lei de Deus tem sido desprezada. E esses 3 poderes, o espiritismo, o catolicismo, igrejas evangélicas que rejeitam a lei de Deus, vão se unir, assim como o braço está ligado ao corpo, para perseguir a igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Isso pode soar muito triste no ouvido de algumas pessoas, mas a verdade não tem como você contradizê-la. E eu estou gravando esse sermão, porque depois de eu colocar esse sermão no YouTube, isso vai estar registrado uma data, e essa data não vai poder mudar, para que no final, mais alguns anos depois, quem tiver visto esse sermão hoje, vai lembrar do que eu estou falando aqui, como ele sabia que havia um decreto dominical, como ele sabia que esse nome era decreto dominical. Porque a palavra de Deus nos revela, porque a serva do Senhor nos revela. O decreto dominical vai sair, e ele vai vir com um decreto de morte. E a forma como o diabo vai enganar as pessoas é através da carismática. A carismática vem do grego charisma, que significa dom. As pessoas buscam o dom do Espírito Santo, acham que o batismo do Espírito Santo é você ficar pulando, fazendo essas coisas que vocês estão vendo. No dia que alguém provar para mim que os discípulos faziam essas coisas, eu acreditarei. Mas enquanto a Bíblia não me provar isso tudo que eu vi ali, por mais que essas pessoas sejam sinceras, isso não passa de cenas que infelizmente o inimigo usa as pessoas. Preste atenção no que está escrito aqui no livro de Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Depois disso, vi outra besta sair da terra, que tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. De acordo com a profecia, essa besta de 2 chifres, de 2 cornos, é o republicanismo e o protestantismo, representado pelo poder americano, que vai receber poder da primeira besta. Exerce toda a autoridade da presença da primeira besta. E ela faz com que a terra e seus habitantes façam o quê? Adorem a primeira besta. A tríplice aliança fará com que todo o ser humano, você e eu, nos prostremos e adoremos a primeira besta.
E a primeira besta é o papado. A segunda besta opera grandes maravilhas que faz cair do céu o quê? Fogo. Deus mandou fogo lá no Monte Carmelo, o diabo agora também manda fogo. Por causa do poder de fazer essas maravilhas, esses milagres, sempre na presença da primeira besta, e a segunda besta acaba seduzindo os habitantes da terra. Ela seduz a humanidade a fazer uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada, mas que voltou à vida. A forma que o diabo vai fazer enganar as pessoas é através de milagres. É através dos sinais e maravilhas que o diabo tem enganado as pessoas. Vocês estão vendo aqui, esse vídeo, ele é grande, ele é 47 minutos, vocês veem coisas terríveis. O diabo tem operado milagres de tudo quanto é forma, de tudo que, de maneira que você possa imaginar. Ele tem feito esses milagres. E esses milagres têm enganado as pessoas. As pessoas estão buscando igrejas hoje porque eles estão interessados em alguma bênção, querem receber alguma cura, alguma coisa do tipo. Mas elas não têm compromisso com Deus. Essa Bíblia é uma Bíblia 100% católica da editora Paulus. Eu tenho aqui na minha mão o Catecismo Católico, também da editora Paulus. Agora eu pergunto para vocês acham que está escrito aqui, está em harmonia com o que está escrito aqui? Não. Eu vou provar isso para vocês. O Catecismo Católico diz aqui, os 10 mandamentos. Presta atenção no que está escrito aqui em cima. A lei de Deus está na Bíblia. A lei de Deus está na Bíblia. E é chamada de 10 mandamentos. Foi a lei que na aliança Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. O que é essa lei de Deus? Essa lei é a indicação do caminho a seguir para chegarmos a Deus. Deus deu a lei para amá-lo, sermos livres e viver para a eternidade. O Catecismo Católico está dizendo que a lei de Deus está na Bíblia. Só que aqui, nos mandamentos, está escrito guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Aqui na Bíblia Católica, no capítulo 20 de Êxodo, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A verdade, podemos lutar contra ela? Contra a verdade, nada podemos fazer contra ela se não aceitá-la, nos rendermos a ela. E aqui no livro de Apocalipse, essas 3 alianças, o Espiritismo, o Catolicismo e as igrejas evangélicas que recusam o sábado como dia do Senhor, vão se unir. Eu não sei quantos de vocês têm pesquisado na internet, mas pastores estão celebrando cultos dentro de igrejas católicas. Padres estão celebrando cultos dentro de igrejas evangélicas. É o ecumenismo. A aliança está se formando. A aliança está se solidificando. E ela vai chegar à sua totalidade. E quando o decreto dominical sair, todos esses 3 poderes vão estar tão unidos que eles vão odiar você e a mim por guardar o sábado. E aí vai vir um decreto terrível. Porque o diabo sabe que o ser humano, ele ama isso aqui. E a guarda do sábado tem a ver com o dinheiro também. E quando o inimigo vai decretar aqui, no Apocalipse 13, dizendo, para que ninguém possa comprar ou vender. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder fazer nenhuma transação, os alimentos vão acabar na sua casa, e de repente você vai ouvir o seu filho dizendo, olha, eu estou com fome, eu preciso comer, e não tem nada para comer. E aí o diabo vai ficar olhando para você e não ver até que ponto você é fiel a Deus. E se você fizer alguma coisa no sábado para ganhar alimento, você está indo contra Jesus. E você vai receber a condenação que está em Apocalipse 14. Essa é a prova que todos nós, eu e você, vamos ter que passar por ela. Goste você ou não, aceite você ou não, esteja você preparado ou não, você vai ter que passar por isso. Porque isso é uma profecia, e a profecia ela se cumpre. E aqui continua dizendo, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aqueles que têm a marca da besta.
todos esses 3 poderes aceitam o domingo como dia do... E quando vier o decreto dominical, vai ser para o dia da família, aonde todos os líderes do mundo inteiro vão estar acariciando esse dia, e aqueles que se opuserem a esse dia vão ser perseguidos. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Quando uma pessoa fala que domingo é do Senhor, ela não sabe o que estão dizendo. O domingo é um dia terrível, tem a ver com idolatria. Foi colocado ali no catecismo, mas ele não se encontra na Bíblia. Tudo que o diabo faz é para imitar a Deus. E a profecia diz que o diabo vai vir em pessoa, transfigurando o próprio Jesus Cristo. E ele vai falar as mesmas palavras de verdade que Jesus falou. E ele vai ser um ser irradiante. E vai enganar milhões, porque isso vai ser televisionado. Isso vai ser também espalhado pela internet. A internet só pede pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. A internet está quase em todos os lugares. E eles vão acreditar que a